Olá pessoas, meu nome é Edson. No vídeo de hoje eu vou falar sobre politeísmo e os deuses da cidade. No vídeo anterior eu falava um pouco sobre o animismo e sobre a ancestralidade do animismo, a questão dos povos de tradição religiosa animista não carregarem consigo a ideia de universalidade das suas religiões e tampouco de missionarismo, das suas religiões. Por isso, essas religiões se tornaram autóctones e existem apenas num âmbito muito menor do que, por exemplo, as expressões de religiosidade politeísta. O politeísmo surge na Grécia Antiga com a ideia de cidade, polis, do grego significa muitas pessoas aglomeradas no mesmo lugar ou em volta de uma mesma questão, e theos, que significa Deus, e por isso o politeísmo surge não apenas com a construção da palavra polis como cidades-estados gregas, mas também com a ideia de aglomeração de pessoas no mesmo lugar. O significado é trazido porque um grupamento de pessoas começaram a convergir o seu lugar de existência. E por isso a vida do homem no campo, a vida que era ainda nômade, de plantar e de colher, de levantar a sua tenda e ir para lugares melhores em alguns momentos de estiagem ou de chuva, em que as pessoas faziam esses movimentos, ainda tribal e primitivo nesse sentido. Começou a surgir as grandes cidades e com o surgimento das grandes cidades, consequentemente, a vida do homem do campo foi cooptada e se viu obrigado, muitas vezes, a abandonar a vida do campo, porque ele era expropriado pelo funcionamento das cidades, pelos regimes de reis, de grandes imperadores e tudo mais, que os forçava a deixar de viver na cidade, e quase sempre em regime de marginalidade. Quando essas pessoas começaram a fluir para as cidades, essas cidades traziam consigo uma certa áurea de aceitação dos movimentos e pertencimentos a que essas pessoas que chegavam lá tinham, e consequentemente cada uma das pessoas que afluía para a cidade levavam os seus deuses para fazer as suas representações religiosas naquele mesmo espaço, que até o momento se encontrava e se percebia como um espaço democrático, de percepção, e por isso mesmo aí surgiu a grande nascente prolífica do politeísmo dentro das cidades. É interessante notar que, por exemplo, nessa dinâmica entre oposição da perfeita vida do homem do campo em detrimento do surgimento da cidade, você tem uma certa disparidade propriamente implícita que explica, de certo modo, o que aconteceu para que a vida do homem no campo, que era a vida do paraíso, que era a vida perfeita, em que o homem plantava e colhia seu tempo, em que o homem do campo alimentava toda a sua família, em que o homem do campo pegava o excedente da sua colheita e vendia nas feiras limpas, nos lugares próximos ao seu espaço de vivência. Esse homem do campo foi forçado a migrar para a cidade. E quando ele chega na cidade, ele não encontra nada, não encontra emprego, não encontra absolutamente nada, e ele é forçado a viver uma vida marginal, geralmente perto dos muros, que era a margem dos rios, onde as cidades eram construídas. Por isso a expressão marginal, porque margeava, os pobres moravam num lugar que era a margem do rio, e por isso mesmo eram chamados de marginais, o local de vivência dos pobres. Então, a vida do homem no campo, conforme a narrativa bíblica, por exemplo, é a vida do paraíso. O Éden, o que era, senão um paraíso? O Éden era também um sítio, um lugar, exemplificação da vida do homem no campo. Então, o homem plantava e colhia, e o grande trabalho que, por exemplo, a figura idílica e metafórica de Adão expressa na narrativa bíblica de Gênesis 2 e 3, é justamente no sentido de dizer que ele vivia a vida perfeita, e que a vida perfeita era a vida do homem no campo, e que ele podia plantar e colher o que ele quisesse, e que ele não deveria dar ouvido a uma influência externa, que era na narrativa bíblica a influência da serpente, e essa influência externa chegou para o homem do campo. E a influência externa que chega para o homem do campo é o surgimento das cidades. E as cidades cooptam a vida do homem do campo e forçam o homem do campo a sair do paraíso para viver essa vida pregressa, horrível que a cidade lhe proporcionara.
É por isso que o primeiro grande exemplo da narrativa, o surgimento de duas grandes cidades, na verdade é dito que são duas grandes cidades, mas haviam pelo menos 5 cidades-estados no chamado Vale de Sidim, no livro do Gênesis capítulo 19 e versículo 24, que conta a história das cidades-estados que existiam no Vale do Sidim, pelo menos 5 grandes cidades que existiam no Vale de Sidim, que se comportavam pelo nome de Sodoma e Gomorra. É justamente o poder avassalador desse Deus na narrativa bíblica que desce como um juízo sobre esta cidade chamada Sodoma e Gomorra, porque essa cidade chamada Sodoma e Gomorra estava tornando insuportável a vida do homem do campo, trazendo eles para a cidade e, consequentemente, acabando com a vida dele, lhes legando apenas a miséria e a insuportabilidade da vida. Então, o juízo de Deus, segundo a narrativa bíblica, desce sobre essas cidades para mostrar que não era aquilo que Deus havia projetado. Ou seja, Deus não havia projetado a cidade como um lugar perfeito para que o homem vivesse, e sim, a vida boa, o paraíso, o Éden, era a vida do homem do campo. E quando ele é forçado a viver na cidade, é justamente essas cidades que Deus destrói para mostrar que a vida boa não era a vida da cidade. E não era como a cidade pensa a vida. É interessante também notar que na narrativa bíblica, no livro de Ezequiel 6, e versículos 49 e 50, se diz que a grande transgressão das cidades de Sodoma e Gomorra não era apenas o material, a exemplificação cristã costumeira de dizer que havia uma certa degeneração, que os seres humanos queriam ter relações sexuais com os anjos e que por isso Deus tinha se irado contra as cidades de Sodoma e Gomorra e que havia destruído. O profeta Ezequiel vai dizer no capítulo 16, versículos 49 e 50, que a grande transgressão de Sodoma e Gomorra não foi por causa da degeneração humana com relação às questões de sexualidade, mas sim porque cidades existiam como cidades que geravam uma morte, a fome e a miserabilidade das pessoas. E é por isso que o juízo, segundo a narrativa bíblica, desce sobre essas cidades para mostrar que a vida boa não era a vida da cidade, era a vida do campo. E é por isso que quando o politeísmo surge, ele surge com essa gama ampla de significados e de apreensão de deuses, né, dentro de um panteão existencial, para que cada um faça o seu culto para os deuses que assim quiserem fazer. Nesse duas grandes mitologias politeístas. A primeira mitologia é aquela que é europeia, e por ser europeia é aquela que tem um infinitamente maior de aceitação. Tanto as mitologias europeias, fala da mitologia grega, da mitologia romana, que foi apropriando-se da mitologia grega. Também nós podemos falar da mitologia nórdica, né? Mas dentro da mitologia europeia, o surgimento de deuses como Zeus, Atena, Hefesto, Ártemis, o deus Ares, o deus Hades, dentre outros. E dentro da mitologia africana nós temos também inúmeros outros deuses. O problema é que uma mitologia ela acaba se contrapondo à outra, não apenas se contrapondo à outra, ela acaba assumindo para si as próprias narrativas da história e da memória humana e acaba suplantando as outras narrativas, no caso as narrativas africanas, simplesmente porque as narrativas europeias são as narrativas da história do homem branco, de cabelo liso e de olhos azuis. E essas narrativas acabam suplantando a ideia de uma narrativa de um povo sofrido, escravizado e de pele negra. Mas veja, o mesmo poder que é exemplificado em uma mitologia é exemplificado na outra mitologia. Ou, qual é a diferença entre Xangô e Yansan na mitologia africana e Thor na mitologia nórdica? Nenhuma. Porque tanto a Yansan como o Xangô são deuses dos raios, dos trovões, dos relâmpagos, dos ventos e das ventanias. Assim como o Thor também. Mas veja, as narrativas contadas dentro do politeísmo europeu suplantam as narrativas contadas dentro da mitologia africana simplesmente por uma questão de cor e por uma percepção de mundo e colonialismo existencial. Então, por exemplo, a palavra trovão vem de Tordon. Tordon de Thor, trovão. Mas
O mesmo poder exemplificado nesse deus nórdico chamado Thor é o mesmo poder exemplificado nas figuras de Ansan e de Xangô na mitologia africana, que dão conta de que eles são deuses com a mesma potencialidade que o Thor tem, mas as narrativas europeias elas acabaram se apropriando das narrativas africanas e suplantando as narrativas africanas da mesma maneira que o politeísmo suplantou as narrativas do animismo, embora ainda pegasse elementos constitutivos do animismo, mas ela acabou suplantando as narrativas do animismo, se apropriando dessas próprias narrativas. É por isso que, ao mesmo tempo que o animismo dizia que a montanha era sagrada, politeístas diziam que havia um Deus sobre a montanha para tornar essa montanha sagrada. Ao mesmo tempo em que o animismo dizia que o mar era sagrado, a mitologia grega vai dizer que, na verdade, o mar só é sagrado porque existe um Deus chamado Poseidon que rege o mar. Na mesma medida em que o animismo dizia que a floresta era sagrada, a mitologia europeia e politeísta vai dizer que existe um Deus sobre a floresta para que carregue uma certa sacralidade para essa floresta. Então, a floresta só é sagrada porque há um Deus na floresta e não porque ela é sagrada por si só, não porque a natureza carregue qualquer densidade de sacralidade. Isso é um pouco da história do politeísmo, essa diversidade, essa apropriação e, por vezes, a expropriação que o politeísmo faz em relação a algumas dimensões da existência. Dito tudo isso, eu queria falar para vocês que no próximo vídeo eu falarei politeísmo dentro da história do povo de Israel. É importante notar isso porque, é claro, a história hebraica ela vem carregada com a ideia do monoteísmo e é por isso que eu quero pensar essa ideia de politeísmo dentro da constituição da originalidade do povo de Israel e mostrar para vocês como que, na sua originalidade, Israel era primeiro politeísta e animista e logo após ela se tornou monoteísta. Eu vou mostrar esse passo a passo de tudo o que aconteceu para vocês num próximo vídeo. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixe o seu like e muito obrigado pela sua presença aqui. Grande abraço.